Fala família, estamos aqui, Peterson Melo, mais uma vez em Coisas de Barbeiro, né? Hoje a gente veio aqui justamente para tirar dúvida, para falar que muita gente está perguntando, o pessoal tá lá, da onde vem Peterson, como surgiu, se é barbeiro, se não é, ou tá aqui só falando mais um pouco. Então hoje a gente vai estar tirando um pouco das dúvidas aí, né? O pessoal perguntou, começou aonde? Começou em Cabo Frio, foi por acaso, não foi? E aí a gente veio agora tirar dúvida, né? Falar um pouco dos nossos parceiros, né? Que está aí com a gente nessa jornada. Estamos também aqui para ajudar algumas pessoas e, como a gente sempre diz aqui, trazer luz para quem não tem luz. Que a gente olhando para a nossa região, né? Região dos Lagos aqui, interior do estado do Rio de Janeiro, é mais difícil, né? Você ser visto e ser reconhecido fora da sua cidade. Então, o podcast é justamente para isso. A gente vai trazer mais pessoas aqui, referência na região, como educador, diferencial que está trazendo para a cidade, tanto de atendimento como de serviço. E a gente está hoje aqui. Vamos falar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai estar até jogando para vocês verem um pouquinho algumas fotos, né? E trazendo para vocês da onde veio, né? Quem é Peterson Melo, né? Que todo mundo está me perguntando isso. Agradecer todo mundo que está aí com a gente, até mesmo na live. E vamos lá, o primeiro ponto, né? Como começou, como que veio, como não veio. E Peterson, né? Velhinho, 41 anos, né? A gente está aí nessa caminhada há 10 anos já, né? Eu sou formado pela Embeleze Cabo Frio. Comecei lá naquela expectativa, acho que 90% dos barbeiros, né? Gostava de cortar cabelo, mas queria fazer alguma coisa profissional. E aí eu procurei o curso e fui. Foi na época não tinha nem curso de barbeiro ainda, era curso de cabeleireiro. E aí a gente se viu na área e acabou sendo apaixonante a área da barbearia. 2 anos depois, né, a gente passou e acabou voltando na Embeleze para ser instrutor de barbearia. Já era a quinta turma, eu cheguei a pegar lá a turma 08. Aí eu voltei para ser instrutor de uma coisa que a gente já era apaixonado, né? Mas como isso começou, a gente vai pedir o Lucas até para abrir algumas fotinhos aí, até para o pessoal ter uma noção da caminhada como foi, né? Que todo mundo acha que é fácil. Chegou no podcast, tá rico, tá famoso, é só o que fala, mas não. Vocês vão ver um pouquinho aí que foi uma relação e um pouquinho, né, de algumas viagens e o que fez a gente estar hoje com algumas empresas de referência, não só no meu estado, como também no Brasil, né? Várias feiras, vários congressos, parcerias de sucesso, literalmente. Vamos estar recebendo aqui algumas perguntas de algumas pessoas até pelo Instagram hoje, que hoje a gente está aqui online. Estamos passando para muita gente, não conhecimento, né? Experiência, porque a gente sabe como é difícil o começo de todo mundo. E principalmente como que funciona, né? Porque barbearia é difícil, não impossível. Vamos estar passando, deixar o nosso amigo passar, né? Como a gente falou até no vídeo lá, né? O pessoal fala, Pet, você fala sozinho? Não, 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 não. Tem o nosso amigo Lucão ali, o cara, o brabo. A aguinha aí, ó. Ó. É água, tá, gente? Senão daqui a pouco o pessoal vai falar, o Pet estava doidão no podcast lá. Hoje é mais para vocês saberem um pouquinho da nossa história aí. Como chegou. Como eu falo para todo mundo, é além do corte, né? O pessoal pensa que é só cortar bem, não. Aí, ó. Isso aí, essa primeira foto aí é até interessante, né? Muitas das vezes o barbeiro pensa em cortar cabelo só por dinheiro. Aqui é o Crevip, em Búzios, é um centro de reabilitação, tá? Para vocês aqui também que tá na live, para vocês verem. A gente juntava alunos, amigos barbeiros e a gente tirava um domingo, tá? Para estar junto nesse evento e fazendo, né? A gente sempre pensou muito em organização, né? O pessoal tem colete só para jogar bola, a gente botava o colete para todo mundo tá organizadinho, arrumado, não ficar uma coisa bagunçada. A capa padrão de atendimento, a marca aí, como a gente fala, né? Pensar na sua identificação visual muito boa. A gente viu aí, né, o Bill falando sobre a cor laranja, né, da unidade dele, o que significava, que veio da época que ele trabalhava embarcado. Isso no Grevip foi um momento muito legal. Deve ter essa foto já há uns 3 a 4 anos, aproximadamente.
Muitos desses internos já voltaram a conviver com família, né? Aqui logo de cara tem a Elisângela, tem o Aleph, que trabalhou comigo, foi meu aluno, o Arthur também, que hoje trabalha até com o Isaac, o Della Torres, entendeu? Bastante gente aí que ainda estão na profissão. Passa aí, Lucão, outra foto aí pro pessoal ver. Aí, ó. No Crevip ainda. O Arthur que vai gostar. Olha lá, a carinha de criança lá atrás ainda. Cara de fuinha. Tá lá, ó. Muita gente boa, muita gente que a gente conseguiu ajudar, porque isso aí eu falo pra todo mundo, né? Quando você doa um pouquinho do seu tempo, eu digo que vale muito mais do que você doar dinheiro. Porque a alegria que você via, né? Nesse dia, quando a gente chegou no Crevip, o pessoal tava lá chorando, porque já tinha quase 8 meses que ninguém ia lá pra cortar cabelo deles. Então, assim, a gente pegou barbudo que deixou novo. Tinha gente com cara de 80 anos, mas não tinha isso. Então, há mais prazer em dar do que em receber é sobre isso. Olha lá, Lucão, passa outra aí. Tem muita coisa aí. E como a gente fala, né? Todo mundo só vê nesse momento aí. Aí, ó, reconhecimento. Foi a primeira premiação aqui na cidade que a gente foi, como destaque regional, né? Aí, nessa foto, a gente tem duas pessoas que já tiveram aqui, o Vini, né? O Vini agora essa semana até abriu uma outra unidade, se eu não me engano é M18, no Jardim Peró, tá? Então a gente tem o Vini aqui a gente tem o Fábio Medeiros, né? Que também tem um projeto muito legal. E a gente pensando em atendimento diferenciado, ele teve uma situação que o pai dele ficou no hospital bastante tempo, e aí ele fez um projeto de levar corte tanto para hospitais como também para asilos. Aí você vê, né? A gente acha que tá dando, mas lá na frente a gente tem recompensa. Passa aí, sua moça. Até parece gente, né? Bonitão, né? Isso aí, ó, foi um orgulho pra gente, né? Como a gente fala aqui, educar é muito bom. Se a gente for olhar aí, foi uma formação lá na Embeleze, uma turma formada que a gente teve. Hoje, daqui da nossa área, três, né, estão trabalhando como barbeiro. O nosso amigo hoje está trabalhando com coisas na praia, tal, mas ainda faz um corte. E o João, ele virou bombeiro, né? A gente até zoa, né? Que a gente fala assim, o cara podia ser barbeiro e virou bombeiro. Mas tá aí, ó, foi uma das formações. Então, como a gente fala, foram 5 anos aí na Embeleze, agradeço todo mundo, né? Ter me aturado, tanto os alunos como os donos, né? Porque é uma briga todo dia, é uma constância. Você tem que se preparar todos os dias, diferente do que muita gente imagina, né? Não é fácil lidar com pessoas e conseguir fazer que elas aprendam alguma coisa, né? Porque ensinar é um dom, né? Você pode ser muito bom no que você faz, mas às vezes ensinar, meu filho, é uma batalha. Para quem é educador aí, se liga nisso, né? Você pode ser bom, mas nem sempre você vai ser o melhor professor. Passa aí, Lucão, pra gente ver aí um pouquinho mais aí, ó. Outra ação social aí, ó, a gente careca aí, ó. Pra quem disse que a gente não corta cabelo, a gente numa situação careca, tá? Isso aí foi uma ação social que é muito interessante. Foi na Rede do Bem, tá? Ali no Peró, na Praça do Cajueiro. Aqui, quem é de Cabo Frio vai saber aonde eu tô falando. A gente foi fazer, foi logo quando começou a Rede do Bem. Aí já são 3 anos que ela tá lá, que é a Ana, pô, uma pessoa maravilhosa, tá? Ajuda muitas crianças lá, não só com educação infantil, para alfabetização de idoso, recreação, que tem vôlei, basquete, e tem muita coisa que ela faz ali que vale muito a pena. Para quem poder estar apoiando ela lá com o que você sabe fazer, doando um pouco do seu dom para outras pessoas. Mas tá aí, ó. E esse eu acho que foi um momento para vocês verem que tinha mais mulher do que homem fazendo ação social. Marisa foi uma aluna nossa também na Igreja Batista, que a gente deu aula na Igreja Batista por 6 anos, com a irmã Graça, entendeu? Que era a primeira Igreja Batista do Jardim Esperança. A gente deu aula lá no Jardim 2 anos e na Reserva do Peró, em Cabo Frio, por 4 anos. Então foi uma mudança de vida assim muito grande. E é sempre a gente fazendo isso, né? Quem tiver aí, quem quiser saber mais, a gente está sempre aí. O projeto Além do Corte.
pode estar entrando em contato, a gente vê a nossa agenda para a gente estar junto aí, abençoando mais gente. Isso aí foi uma febre. Fala, isso aí foi uma febre na época, né? Isso aí, como a gente fala, né? O primeiro corte que fez eu ser famoso no TikTok. Foi esse aí, né? Que foi o Coração Malvadão. Né, pessoal, olha assim a foto, acho que a gente levou quase 1h30 para finalizar entre corte, pigmentação e efeito de foto, né? Que às vezes a gente olha nas redes sociais e fala assim, caramba, esse corte aí, como funciona, como não funciona, esse aí eu acho que bateu 1,5 milhão de visualização. Que tinha a música, se eu não me engano, era do Xamã, Malvadão. Aí consegui dar sorte com a música e o coração com um espinhozinho ali, já era, né? Foi lá pra frente e fez quando a gente começou na parte, se a gente olhar, de internet. Foi nesse aí. Esse aí muita gente lembra, né? Até hoje o pessoal pergunta se é o Diego mesmo, porque nem parece. Entendeu? Dieguinho doidinho. Aí, foi uma diferença, fez aquele boom. Ah, fez quando a gente explodiu, muita gente começou a seguir e acompanhar o nosso trabalho. Olhei pra ver, deve estar. Tem muita coisa. Quiser fazer pergunta aí, vocês podem estar fazendo pergunta, pode estar falando, que a gente vai estar tirando dúvida de vocês aí. Como eu falei, né? Fiz curso na Embeleze, mas aí quando eu me formei eu era cabeleireiro. E aí quando mudou essa chave na minha mente para barbearia, aí a gente mudou toda a identificação visual. Aí a minha arte ficou assim, ó. Tá vendo aí? Mudou bastante. E muita gente na época foi justamente quando surgiu as máquinas da UAU. Ó, UAU, a gente aí. Não foi por causa deles, não, tá? Apesar da gente usar a máquina da UOL, né? E a Five Star tava em alta. E aí eu tinha dores, muitas das pessoas que estavam em volta à minha barbearia. E aí todo mundo reclamava não do corte, muito do atendimento. E aí foi quando a gente fez essa mudança de não atender ambos, né? Não ser mais um salão unissex, se tornar realmente uma barbearia. Aí a gente adotou essa identificação visual, que é a Five Star, né? Literalmente o 5. Ah, os amigos até brincam, né? Quando não consegue falar o Five, aí eles já falam assim, ó. Ah lá na 5 estrelas. Entendeu? Então o pessoal já sabe. Então essa é a nossa identificação, tanto nas redes sociais e nos nossos certificados, e até na nossa academia, se tornou uma identificação mais fácil, mais visual. Então, para você aí, até que está assistindo o nosso podcast, cara, pense muito nisso, de gerar identificação com o seu cliente. Porque às vezes o seu produto é muito bom, o seu serviço é muito bom, mas a identificação visual se torna difícil. E aí, até para você pensar em uniforme e outros produtos, se torna mais difícil. E Five Star, como a gente estava falando, foi por quê? Porque é atendimento. Quando a gente pensa em um serviço 5 estrelas, a gente pensa justamente isso, atendimento. O produto pode ser o mesmo. Você pode chegar em um lugar que seja 5 estrelas e beber uma água, tá? Mas independentemente disso, você vai ter o atendimento. Vai vir um copinho com gelo, vai vir a garrafinha d'água, o cara vai abrir, vai te servir. Então, pensando nisso, a gente pegou essa identificação visual, que é a nossa empresa hoje Five Star, tá? E tem até o slogan, né? Que muita gente até brinca, né? Aqui a estrela é você. Então fica a dica aí para quem não tem essa identificação visual, não pensa nisso. É muito importante para você ter esse crescimento. Depois disso, a minha empresa mudou demais, até a identificação com meus clientes. Vamos lá, passar outra fotinha. Hoje a gente tem muita coisa aí. Vai ser rápido, mas vocês vão conseguir estar vendo um pouquinho da nossa trajetória, né? Hoje, se a gente for olhar, uma coisa que me destaca. Fala, Falco, tamo junto, meu amigo. O que me destaca hoje, né, no cenário hoje da barbearia, é justamente a entrega do cabelo afro, né, que é uma coisa assim, que é muita realidade. Hoje deixou de ser vergonhoso o cara ter aquele cabelo negroide, o cabelo grosso, o cabelo ruim, como muita gente falava.
E aí o cara às vezes passava a máquina em tudo porque não tinha alguém que fazia uma entrega ou deixasse o cabelo assim, ó. Olha aí, ó. Um flash power. Olha aí, ó. Que coisa bonitinha. É o que a gente fala, né? Quem é mais velho aí lembra, né? O Will Smith, um maluco no pedaço, entendeu? Então, assim, voltou bastante. Hoje fica bem mais fácil você ver o cliente assim. E é muito interessante, né? E pensando também, né? Você tem aquele cara mais jovem que também tem um cabelo mais enrolado e ele quer uma coisa mais moderna. Então, hoje você tem 1 milhão de hipóteses de você fazer e o freestyle é o que mais apresenta isso, ó, para vocês olharem, tá? E sem pigmentação, sem tinta, natural. Isso aí é 100% cabelo e gilete, mais nada. Olha a nitidez aí, ó. Então eu falo para vocês, né? Querem encontrar um nicho para vocês trabalharem, cara, pesquisa o que vocês já têm na tua região, principalmente dos seus clientes e estude em cima daquilo, porque com certeza muita gente falou que quando eu estava estudando para fazer uma entrega dessa, todo mundo falou, pô, mas você vai fazer isso em quem? Vai fazer só foto para Instagram? Eu falei, cara, tem cliente, não tem é quem faça. Por não ter quem faça, o cara acaba passando uma máquina 2 em tudo e pronto. Então, pense sempre nisso, tá? Cliente tem, não tem o profissional capacitado para fazer uma entrega assim. Então, vamos passar um pouquinho. Essa aí é a minha unidade. Para quem às vezes pergunta hoje como ela tá. Esse aqui foi um prazer, tá? Tá atendendo. Esse é um cabelo que a gente chama um clássico, tá? Mais moderno. Esse cliente eu atendi no Werner e foi assim, impressionante, né? Ele chegou, a gente fez o corte, um americano ele, e aí ele estava atendendo um outro cliente antes dele, ele passou, aí ele parou e ficou olhando. Aí ele perguntou, né, se tinha como atender ele depois daquele cliente que estava na cadeira. E aí, quando acabei de fazer o atendimento, ele vira para mim e fala: Não, eu sou cabeleireiro, barbeiro e vim no Brasil para receber uma premiação. Para quem é da área, né, a gente fala que é o Hair System, né, ele é um criador de um novo corte, tendência para esse ano todo. E aí, o cara teve lá e cortou o cabelo comigo. Aí, ó, olha o que ele queria: um cabelo todo na tesoura em camadas, para quem tem essa dificuldade, um grisalho, né, que é difícil você ter uma boa finalização. E aí, ó, você não vê um arrepiado, não vê nada. Então, assim, se você não se preparar para quando a oportunidade aparecer, tá aí, ó. Então eu falo, você pode. Quando muita gente fala, ah, barbeiro tem medo de cortar cabelo de outro barbeiro, eu falo, é até bom. Que aí se você erra, o cara já consegue te ajudar. Passa aí, meu amigo. Aí, ó, todo mundo pergunta como que é a minha unidade no Tangará, por que que você saiu, tá bagunçada, fechou. Não, ó, mostrar para vocês um pouquinho. Minhas cadeiras, minha bancada, a gente trabalhando um pouquinho, né, que é normal. Aí, ó, Fênix aí, ó, nossa capa lá, ó, principal. Para quem pergunta, ah, você só usa a tesoura da Fênix? Não, tem a capa, tem tudo aí, ó. A TV é o podcast rolando, ó. Até o Tarcísio e o Pedro lá, ó, na TV, que é o que a gente fala, meu irmão. Ou a diferença do cara que mais vende é o que mais anuncia. Se você não mostra para o seu cliente o que você faz, meu irmão, ele nunca vai comprar o seu produto. Então tá lá, ó. Identificação visual. Olha a nossa briga, né? Quando a gente fala tanto aqui. Lucas, abre só um pouquinho pra gente a foto. Isso. A organização, ó. Ó, tá vendo? Então a gente fala porque é difícil, né? A gente conseguir manter, fazer. Mas é possível. Porque isso aí você pode achar que não, mas o cliente, quando entra na barbearia, a primeira coisa que ele pergunta: é sempre assim? Aí eu falo, né? Claro que a gente tenta sempre estar assim, mas muitas das vezes você vai chegar na saída de um outro cliente e vai ter uma bagunça. Mas isso aí é muito importante você frisar, ó. Ter uma lixeira ali, porque o pessoal usa gola higiênica. Já bota, isso aqui é uma lixeirinha, você já joga ali dentro, entendeu? Borrifador. Então você olha aí um pouquinho como funciona, tá? Então, isso é muito importante. Então, para você, aí, a organização é tudo. Faz que você se destaque no meio na multidão. O pessoal às vezes pode perguntar, né? A minha bancada tá lá no cantinho, ó, tá lá os meus pentes.
e os produtos da Hawk. Aí, ó. Que é o nosso patrocinador oficial, tá tudo lá, ó. O que a gente usa, o que a gente não usa, nosso borrifador. Então você vê, né? Não é só você cobrar para quem faça, não. Você tem que dar exemplo. Então, as pessoas aprendem pelo que vê, não pelo que você fala. Então, fica essa dica aí, ó. Cliente chegando para fazer bagunça. Esse aí, ó, ele vai se ver no podcast e ele sempre fala, né? Isso aí é o Rony, né? Para quem não conhece, não é o Rony Balada, não. Ele chega lá e fala assim: Petros, não aguento ver seu podcast, que toda vez que eu lembro você muito sério, sem rir, sem zoar, não é você. Então tá aí, ó. Um homem aí, ó. Famoso, né? Pra você ver, né? Como que tem de flamenguista lá na minha unidade. Sempre chega lá, como, já com essa cara aí, ó. Vamos cortar? Vamos parar com essa vida mansa aí, ó. Esse aí é o Rony. Dia de sexta e sábado é cartão confirmado. Pode esperar. Ele e o irmão dele. Pode passar aí, meu amigo. E aí, né, vocês viram, né, como a barbearia tá hoje, como era, como eu falo pra todo mundo que a gente se identifica, como muita gente fala, né, que a gente veio da garagem. E aí, ó, pra vocês verem um pouquinho. Olha o que era. Aí você olha, né, o mestre de obra Checheleto é eu, e aqui tá encarregada, minha mãe, ó. Fiscalizando tudo. Aí o que eu falo? A minha primeira cadeirinha, ó. Ó como era. Pra quem não acredita, tá aí, ó. As fotos, né? Porque muita gente vê hoje a barbearia, vê com forro, iluminação de LED, e o pessoal, pô, foi mole. Aí, ó. Como que era? A janelinha da minha mãe eu tive que tampar tudo, né? Na época ela me xingou pra caramba. Tinha uma janela dela aqui, tinha uma porta dela aqui e outra janela. Fechei tudo e ela, como? Quase me expulsou de casa. Que ela falou, você vai abrir isso em outro lugar. Aqui não, que não tem espaço. E aí você vê, ó. Começo é doído e não é só pra um, não, cara. É pra todo mundo. Você que tá começando aí na barbearia, não desanima, não, meu irmão. Que é um tempo, mas chega ali onde você viu. Volta só um pouquinho, Lucas, para o pessoal ver. Olha como era. Isso. Como era e como é hoje. Olha aí, ó. Pra vocês verem um pouquinho. Olha a diferença. Então, meu irmão. Persista, não desista. Fácil não é não, mas é possível. Vai lá, Lucas, pode passar pra gente. Passar as duas, eu acho que ainda tem mais período de obra aí. Aí, ó, o cliente que a gente falou que era barbeiro, olha ele de lado. Aí, olha aí. Isso. Pode passar então, Lucas, por favor. Ó, cabelo afro também. O pessoal procura muito para fazer, principalmente barba e o disfarçado, né? Hoje é uma realidade na nossa região, a gente é aqui de Cabo Frio. Búzios, então você tem muito isso, né? A gente tem muito quilombos na nossa região e às vezes o cara quer deixar um cabelo legal e tá sem pigmentação, tá? É o próprio pelo do cliente e o cabelo dele. É muito difícil hoje a gente estar usando pigmentação. Então vocês veem que dá, é possível. Quem olha hoje, aí ó, a obra, que coisa feia. Como minha mãe dizia, você tá fazendo o que aí, menino? Vai cair daí, ó. Olha lá, ó. Meu lavatório, como muita gente ri, ó. Modelo italiano. Hoje o pessoal chega lá, água quente e tal, aí, ó. Diferente. Mudou um pouquinho, né? Olha lá, minha primeira plaquinha. Abre aí, Lucas, pra você ver. A plaquinha, a primeira plaquinha. Olha lá, ó. Olha lá, a primeira plaquinha, ó, como era. Era duas madeiras, isso aí era dois compensados. Era uma caixa de som de carro que a gente desmontou e botou as duas plaquinhas, botou ali o nome e botou os preços, que era até botado com giz de escola. Para quem pegou na época giz de escola, vai ver isso aí, ó. Então, foi ralação, meu irmão. Quando não tinha cliente, a gente era ajudante de pedreiro. Não era nem pedreiro, não, era ajudante de pedreiro. Era desse jeito. Tá? Então, cliente não passava pela porta e ainda tava a janelinha. Isso aí foi antes da janela ser tampada. Olha o uniforme aí, ó. Aí, ó, pra quem disse que a gente não nasceu rico, olha lá. Uniforme da Madeireira Ita ainda. Trabalhei muito lá. Muito obrigado, Cláudio e tal. Foi um período muito bom na minha vida. Foram 8 meses aí de muita ralação e de muito aprendizado. Chorava, filho. Imagina aí.
como diz o outro, vai virar meme, mas é verdade, meu irmão. Carregar tora nas costas não é mole pra ninguém, não. Não entra, não. Se não tiver as manhas, fica fora que o negócio é sério. Até hoje eu ainda tenho esse lavatório. O lavatório eu ainda tenho. A cadeira eu já abençoei o outro e ela já foi, a primeira cadeira. Pode passar aí, Lucas. Isso aí, ó, a gente fala muito deles aqui e o pessoal não conhece, né? Então é um momento um pouquinho de vocês conhecer algumas pessoas aí que mudou, né? O Jô me apresentou o Matheus, né? Que é o representante hoje da Fênix, tá? Aqui no Brasil. E já tinha conhecido antes o Alex. A gente quer ver se a gente traz ele aqui. Esse aqui é o Navalhada, ele tem uma empresa de distribuição de produto de soro lá no Paraná, se eu não me engano. E esse aqui é o Diequito, né? O homem do desenho. Quando a gente pensa hoje no Brasil, né? Um nome forte em desenho, realismo, em cabelo, é esse cara. Tive muito prazer, faço parte, ele faz parte do nosso time Fênix, a gente lá feio na feira, tá lá, ó, fazendo a apresentação. Matheus foi a primeira empresa, o primeiro representante de empresa a estar abrindo a porta para mim aí, tá trazendo o mundo da barbearia de uma outra forma, né, pra gente. E de aqui até esse ano fiquei muito feliz porque a UAU chamou ele para ser educador. Hoje a empresa que todo mundo sonha fazer parte, hoje ele é educador nessa parte de freestyle, desenho, realismo. Pô, é um prazerzão ser amigo desses caras. O Joe, nem falo, né? O cara mais louco que existe lá de Campo Grande, gente boa demais. E é isso, né? Aí foi quando começou a gente se vender nas feiras. Como a gente fala para todo mundo que vem aqui. Meu irmão, busca conhecimento, faça a entrega que, pô, as empresas lá fora tá assim, ó, gritando, chamando para você fazer parte. Só basta você chegar lá e ter conteúdo para apresentar. Passa aí, Lucão, pra gente. Aí, ó. Quando muita gente pensa que não, né? A gente mostra mais um pouquinho. Isso aí, ó, foi quando eu falei com a minha mãe que ia fechar minha garagem. Aqui era a garagem, ó. Aqui tava a coluna, tinha um portão. Dona Lídia ficou doida, quase tentou me matar. Eu fechei a parede, falei que ia botar uma parede de vidro. Porra, o quê? Pra falar que ia dar certo? Duvido. As britas, minha mãe só viu que eu ia fazer mesmo quando o material chegou na porta e eu como, do lado de fora esperando aí. Careca, olha só que nego feio. Desse jeito ainda no estilo militar, como eu falo pra todo mundo que a gente tinha acabado, isso aqui era a calça do abrigo. Quem não sabe o que é abrigo, é aquele uniforme de sair do quartel, é a calça do quartel ainda. Pra você ver, ainda tava ali como? Enraiçado. Olha o cabelo, curtinho. Isso aí deve ter, brincando, fez uns 12 anos agora. Isso aí. Que eu fui abrir, acabei a barbearia e não comecei a trabalhar direto. Fui, voltei para o Rio para fazer mais curso para se qualificar. Hoje a gente trabalha aqui. Essa parte de cima eu aumentei, fiz um pouco maior, botei mais alto. Então foi ralação, muita correria aí. Ó. Tá vendo? O que era o IPI do pedreiro? É justamente o que, ó? A sandália havaiana. Aí, ó. Sandália havaiana do homem. Não tinha perigo, não tinha dor, não tinha sofrimento. Falou que tem havaiana no pé, deu certo. Então tá aí, ó. Não foi fácil, não foi mole. Mas graças a Deus abençoou. É desse jeito. Não... Quem olha hoje, chega lá na barbearia, olha, fala: ah, foi fácil não, filho. Sofrimento um bocado. Muito concreto batido para fazer o chão. Muito embolso na parede. Quando você pega aquelas paredes que é barriga de cobra, já sabe, né? Sofre aí. Só tinha um medidor, hoje já são dois, até por causa do nosso ar-condicionado. Graças a Deus a gente tá voando. Não cheguei onde eu quero, não, mas já dei bastante passo. Isso aí, ó, foi na última Barb Week, né? Se a gente for olhar, ó, a gente já tá, ó. Símbolo da Fênix, Federação de Salões e Similares, a gente como educador, tá? Bonezinho da Hawk, foi o primeiro ano que eu palestrei. Saindo de Cabo Frio, palestrei na maior feira de barbeiro do mundo, a Barb Week. Tava no maior stand, é esse stand aqui, ó.
logo na entrada. Dei 2 dias de aula ali, falando sobre técnicas de tesoura e finalização e cuidado para o homem, tá? Então, assim, foi um privilégio muito bom. Joel abriu essa porta pra gente, acreditou no nosso sonho e graças a Deus, né, que é o mais importante, conseguimos deixar o stand cheio. Aí você vê, ó, a camisa. É o uniforme, olha lá. É igualzinho, né? Já vou falar, ó, quem tiver aí, tiver uma loja de roupa, quiser me patrocinar, tamo junto. O uniforme já tá ficando velho. Chama e entra o contato. Mas muita relação, tá? Essa última Barba Week que eu fui, a gente trabalhou os 2 dias ali, ferrinho, muito bom. É muito bom. Esse aí é o Joel, né? A gente fala tanto dele, presidente do Grupo Menela. Esse aí é o homem, né? A gente aplicou nele, né, o visagismo. Ele tinha um corte que não conectava muito no cabelo dele, ficava difícil para ele pentear. Esse aí é o Joel Menela. E através desse corte que eu fiz na Beach Fair, o ano passado eu fui na Beach Fair, que é a terceira maior feira do mundo da área da beleza. Nessa Beach Fair a gente teve lá aproximadamente 58 mil pessoas em 4 dias de feira. Eu tive o prazer de estar, né, no pré-lançamento da Hawk, né, cortando o cabelo dele, cortando o cabelo do dono da Beach Fair. Então foi através do Joel que me trouxe essa oportunidade. Foi aí que me levou para a Barba Week como palestrante e pude estar no stand dele, estar fazendo corte. Aí é o que eu falo para vocês, né? Todo mundo imagina, né? Um fade, uma técnica muito apurada, mas aí é aquele pulo do gato que a gente sempre diz. O mais importante é entregar o que o seu cliente precisa, não o que você acha que é o melhor para ele. Então, foi aí, ó. Através desse corte, hoje me fez ser parceiro Hawk. E aí, ó. Para muita gente que fica pensando no corte giletado ou numa técnica de tesoura muito apurada, tá aí, ó. Só para você ter a noção. E nesse momento eu não sabia que ele era o dono da empresa, não. Ele só falou assim: você quer cortar o cabelo? Pouco das histórias que a gente contou? Então tá, então você corta o meu. Foi esse aí, ó. Dentro. Porque um lado a gente já tinha cortado lá de fora, o cara mandou a gente sair do corredor e ir pra dentro da loja, e ele abriu um espaço no estande dele pra gente estar cortando o cabelo. Então, assim, foi muito bom. Foram 2 dias na Beach Fair, nesse stand, fazendo o trabalho com a Hawk e que trouxe muita coisa pra gente, muita autoridade na sequência na Barba Week. Então, se prepara, tá? Não pensa só em uma feira específica, não. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão te abrir porta em outros lugares. O Lucão vai trocar aí a foto pra gente ver o que que vem. Então você vê, né? Bastante coisa aí na nossa trajetória. É, como a gente fala, costume, né? A Costume tá aí, a empresa, né? Eu tive o prazer de ser um dos primeiros embaixadores da Costume na área da barbearia. E aí a gente tem, né? Carlos Antunes foi o cara que me deu a primeira oportunidade de ir num podcast, tá? Ele faz parte de um podcast, tem um sistema de gravação, foi muito bom, né? A gente perdeu esse medo. O medo que eu perdi de estar no podcast dele, hoje a gente está aqui. Então, assim, às vezes você tenha medo de vir aqui, não tenha, não se trave, que às vezes isso é só uma preparação para o que é maior. E aqui é o cara que a gente fala tanto, o Robson, né? Esse homem de camisa vinho aí, ele foi o cara que viu esse potencial na gente em um workshop de R$ 50. R$ 50 fez que hoje a gente esteja nessa empresa aí que nos ajuda tanto hoje na da barbearia. Tanto com coloração, pós-colorante, informação, conhecimento dentro da área. Então, assim, nunca acha que tá num ponto, não. Tem muita coisa ainda para vir. Então, você que tá aí, ó, tá em casa, se conecte. É o mais importante. O network, meu filho, vai te levar em lugares excepcional. E até meu primo hoje que tá aqui, ele como foi com a gente lá nesse dia e impressionante, né? A gente chegou, foi assim um atendimento 1000. Não vou nem dizer 10, não, 1000. Prédio, administração muito maneiro, o pessoal do marketing parou para conversar com a gente, foi assim muito bom. E fora que a gente ainda foi na fábrica, né? Como eu falo, qual o privilégio que a gente teve aí nesse dia de conhecer uma fábrica de produtos
voltado para barbearia, né? Falo para você, quem já teve essa oportunidade aí? A gente pode contar nos dedos os barbeiros que teve essa oportunidade. E graças a Deus o Robson abriu essas portas nesse dia pra gente e foi assim, excepcional. Muito bom mesmo. Aí, ó, foi um orgulho, como a gente fala, né? Muita gente fala, né? Broche, 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 mas não é broche. Esse aí é o PIN, né? Esse aí eu posso falar que foi o primeiro que a gente conquistou, né? A gente já tem outros. Foi quando a gente se tornou membro do time Fênix Tesoura, tá? Todo mundo, vocês quem nunca foi na feira, quem vai ver muito isso, né? Quando o cara faz parte de um grupo de educadores ou de uma empresa, você vai ver na camisa dele. Como muita gente chama de broche, mas não é broche. O nome é PIN, tá? Fica aí o código para vocês, é PIN. Isso aí é o que representa cada time, cada empresa sendo representada pelo aquele profissional. Então, isso aí para mim, eu tirei foto, postei nas minhas redes sociais, todo bobo. Foi o primeiro de muitos que hoje eu tenho, graças a Deus. Foi esse aí, ó. Fênix Tesoura, através, como já apareceu ali, do Matheus. Vamos lá, tem muita coisa, né? Como a gente fala. E até mesmo em Minas, né? Vai ter agora, mês que vem, tem a Feira de Minas, que é a Pro Professional, tá? É muito bom, é do grupo também da Beach Fair, da Barbie Week agora. E aí foi o primeiro congresso que eu fui, que a gente foi palestrar em um congresso fechado, porque é diferente você estar em um stand e você estar em um congresso. E aí, a gente no congresso, foi a mesma sala que o Juarez Leite deu aula. Olha aí, ó, né? O nego até parecia bonito. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? A diferença. Pode. Tá vendo o uniforme? Isso aí também foi em Minas, em um stand, né? Nos workshops que são dados lá. Foi o primeiro stand, isso aí foi até engraçado. Que a gente fez o quê, né? Pra encher o stand. É uma história que a gente conta. A gente chegou para um lojista e falou para ele: pô, cara, você não quer dar brinde, não quer dar desconto lá? Eu vou dar uma aula. Se você quiser estar comigo, ó, organização, Bitfair, quiser estar lá comigo, eu vou dar uma aula agora. Você faz o sorteio e, e é isso. Aí ele: quanto você vai me cobrar? Eu falei: pô, nada. Só quero que você dê o brinde, que aí o pessoal vai por causa do brinde e enche a sala. E aí eu fui falar sobre a história da barbearia, né? Coisa que muito barbeiro às vezes não sabe, nem o significado, né? Do barber pole e muitas outras coisas. Então a gente foi contar um pouquinho da história da barbearia e os últimos 10 anos da barbearia nacional. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu encher a sala com bastante barbeiro lá. Foi uma oportunidade assim muito boa. Foi meu primeiro workshop em uma sala específica, né? Dentro da feira. Que quem nunca foi na feira, vocês vão ver muito isso. Isso são salas com 40 pessoas, televisão, microfone, sistema de vídeo, para que o profissional consiga estar passando a tua mensagem, tudo lá pela estrutura deles, né? Aí foi a primeira feira que eu fui como autoridade. Até hoje eu tenho esse crachazinho lá, guardado lá, autoridade na Feira de Minas. Aí, ó. Isso aí é a fábrica da costume, né? O Robson levou a gente, claro, né? Como é de costume, toda vez que você conhece uma fábrica, você tem os brindes, né? Quem não gosta de brinde? Barbeiro, cabeleireiro, falou em brinde é o mundo. Aí meu primo aí, foi lá, era meu motorista, motorista da rodada, olha o homem aí. Tava lá, ó, entendeu? A gente conhecendo, olha o tamanho da fábrica da costume. A gente estava lá impressionado, que até esses contêineres que estão aqui atrás da gente, tava indo para Argentina no dia, né? Então, para quem acha que a Costume é uma empresa pequena que não tem relevância no mercado cosmético, meu irmão, é assim, surreal. A gente viu embalando OX e fazendo potes colorantes, a gente falou assim, caraca, a gente usa no dia a dia e não tinha noção de como era o processo, entendeu? Muito legal. Isso aí. E ó, isso aí, ó, algumas referências, como a gente falou, né? Esse aqui é o dono da loja, que foi lá para me ajudar. Olha aí, ó. Como a gente fala, meu irmão, tem que honrar quem te dá honra sempre. Ele, na hora, quando a gente falou, ele falou: não, pode ir lá. Isso aí foi um outro dia, foi o segundo dia, a gente dando aula. Lá o nego, até parecendo gente, né? Olha lá, ó. Em Minas, um frio danado.
Tava 8 graus esse dia aí. Olha lá, a gola até o pescoço. Como que você consegue falar? Garganta embolada. E aí a gente encontrou, né, o Alex Estilos, né? Ele é do Rio. Então, assim, é um cara também que a gente vai estar trazendo aqui. Um cara demais, meu irmão, em termos de gestão. Era um cara que era mestre de obra, o cara era encarregado de construtora, tá? Construtora grande, largou tudo. E nos últimos 6 anos, a vida dele é barbearia. Ele tem 2 unidades, é educador e, assim, é um irmão que a barbearia trouxe pra gente aí, ó. Então, é o que eu falo, o poder da conexão, o ato de pedir. Isso aí já foi outro dia a gente dando aula, falando. E meu filho, quando você vai pra feira, eu falo, eu sou o pidão. Tem um espaço, eu já chego pro cara que tá organizando, eu já pergunto logo, e aí, meu irmão, tem uma salinha, tem um lugar vago aí que não tem ninguém? Deixa eu falar meia hora aí que eu tô no lucro. Esse aqui foi o workshop em que me levou, tá, para Costume. A Cris, a responsável técnica da Costume, esse são os responsáveis pelo Armazém Dantas, né, que muita gente conhece como Armarim Dantas, tem no Jardim, tem no centro da cidade. Fez um workshop de colorimetria aqui na cidade de Cabo Frio. Esse é o gestor técnico, que é o que trabalha, né, no envios de produto para todo o Brasil e fora do Brasil. Ela, a responsável técnica da Costume, e o gerente administrativo, Robson. Foi nessa ocasião aí, ó. Olha o uniforme de novo, ó, como a gente fala para todo mundo, ó. Identificação visual. O pessoal já me conhece só por causa da camisa azul. Então, todo curso e toda feira que a gente vai é certo. Um dia você vai me encontrar com a camisa azul, igual aqui no podcast. Todo episódio é certo você me encontrar. Então foi aqui, ó, através de um curso que muita gente fala, na cidade não tem nada, não tem workshop, investimento foi de R$ 50 e me trouxe ser embaixador da empresa. Então, meu irmão, nunca perca o tempo oportuno. Pode parecer pequeno a oportunidade no momento, mas ela pode te trazer um retorno, tanto de reconhecimento profissional como financeiro, assim, ó, rápido. As coisas é muito rápido. Isso aqui foi na feira, olha que eu tive a oportunidade, né, de estar na nossa aula. Olha aí, o cara que eu admiro, sigo, é um cara que, assim, para mim é espelho pela história dele, o Deivão do Corte. Meu irmão, esse cara aí, pra barbearia de periferia, ou como todo mundo fala agora, que agora não é mais feio, que antigamente era agressivo. Favela, o barbeiro favelado, esse aí foi o cara que fez a favela aparecer no ramo. Há praticamente 15, 16 anos atrás, ele foi o primeiro barbeiro a fazer conteúdo sendo em português. Ele pegou, como todo mundo chama, o fade e fez o giletado. Só trouxe um nome que o barbeiro conseguisse se identificar. E esse aí é o cara. E é um prazer hoje a gente poder falar que é um amigo nosso, né? Isso aí foi em Minas, a gente chegando. Como você chega no lugar com aquela cara assim, meu Deus do céu, cheguei, tô aqui. Aí, ó. Ó o uniforme. Meu irmão, eu uso mais do que a camisa do Flamengo aí, ó. Não, tá tranquilo, o pessoal tá vendo, não tem estresse não. Então você olha aí, ó. Isso aí foi o começo de tudo, a sala, né, que a gente botou. E isso era o congresso da área de barbearia em Minas. Ali foi a chegada, né? A gente todo feliz. Isso aí foi o último ano agora, a gente embaixador da Barbe Week, mas esse aí foi em 2023. Foi que quando eu renovei para ser embaixador. Não sabia eu que nessa renovação a gente já ia se tornar autoridade para o próximo ano. E foi um prazer, né? Tá junto. Hoje a gente tem coleção de boné, né? Para quem gosta de boné, ser embaixador é um lucro, né? Todo ano são dois, três que a gente ganha aí, fora o de autoridade. Então, tá no palco principal, que eu tive a oportunidade de estar no palco principal da Barbecue com Alan Calisto. Para quem é da barbearia sabe, o melhor fade do mundo é o do homem, então é um privilégio. Isso aí, ó, é como a gente fala, é tempo e dinheiro, mas não é impossível. Você tem que investir em você, né? Se você não investir em você, quem vai, né? E a camisa, de novo lá, ó, não pode esquecer, o uniforme oficial, para todo mundo ver.
Aí, ó, o curso, como a gente fala, pra gente ticar aí hoje, né? Hoje o José, na época era meu colaborador, hoje ele trabalha com o primo dele, que é um ex-colaborador meu também. Tava no curso, porque eu não digo que é obrigação, não, eu digo que é dever o barbeiro se qualificar, principalmente colorimetria. Hoje ainda tá lá comigo trabalhando, né? Que é o Michael. O Michael Coutinho, é o homem famoso, tá aí, ó, é o bonito. A gente até brinca lá que as meninas vai lá na barbearia pra conhecer ele, que é o nosso galã da barbearia. Que eu sou feio, né? Mas o cara é bonito, então ele tá aí. Então, assim, pra você ver, um curso gigante que abriu a porta pra mim, ó, a quantidade de pessoas que procura, né? Como eu falo, você que tá aí no podcast, se qualifique. Nunca julgue uma empresa, porque o valor é barato ou porque a loja não é de confiança. Às vezes a sua oportunidade, a sua chance de passar para o próximo nível tá em ir nesse evento. E aí você não vai. E aí você perde o que Deus tem guardado para você só por não ir. Então, fica aí a pérola, não perca a oportunidade. Todo tempo é oportuno. Esse curso com poucos alunos, com pouca estrutura para quem gosta de falar em estrutura, trouxe o que a gente tem hoje, né? Nosso patrocinador no podcast, nosso patrocinador da nossa barbearia com produtos e todas as feiras a gente está lá junto com eles falando, voltado para barbeiro. Esse aí, ó, foi um curso que a gente fez na nossa unidade 2. A gente trouxe, ó, a camisa, certo? Ó, o uniformezinho lá, ó. Identificação visual, a gente trouxe vários barbeiros de várias regiões. A gente já teve até com alguns deles em outros eventos, até na região. Isso aí foi um curso que a gente deu sobre design de barba e micropigmentação e pigmentação, tá? Porque todo mundo acha que só pode pintar o cabelo de preto e você pode fazer pigmentação de várias cores, né? Claro, seu cliente decide a melhor forma. E técnica de tesoura. Isso aí foi um workshop que a gente deu na nossa unidade 2. Aí, ó. Isso aí foi uma outra premiação, essa foi a última, foi do ano passado, alguns amigos, né? Como a gente já falou, o Vini teve aqui, o Fábio Medeiros lá da Ponta também teve aqui, o Guilherme, a gente quer ver se a gente consegue trazer ele, que ele tá numa correria, tá trabalhando. Também o WL aqui de Buzo, todo mundo conhece ele, WL é o cara que, pô, mudou muito, né? Ele até é um cara que hoje eu digo que é um irmãozão. Ele fala que começou a estudar e começou a buscar conhecimento depois de ter me conhecido. Eu era o cara mais chato que ele conhecia. Eu falava para ele quase toda vez que ele passar na minha barbearia: quando você vai numa feira? Quanto que você vai num workshop? E hoje o cara tá aí, ó. Dono da barbearia dele, uma coisa, pô, linda, bonita. Eu vou trazer ele aqui também para o pessoal tá conhecendo um pouco a história dele. Então eu falo, o reconhecimento vem, irmão, mas é muito trabalho e muita coisa. Essa foi o último, foi agora em 2023, novamente, destaque na área de atendimento e de trabalho de cabelo afro. A gente lá, os cabelinhos do neguinho, menos feio. Isso aí, ó, na Barbe Week, a gente no palco principal, junto com Alan Calisto. Então, assim, isso aí foi um orgulho, a feira cheia e a gente lá falando um pouco da nossa trajetória. Isso é um sonho, meu irmão, para quem sai de uma cidade pequena, tá no maior evento de barbearia e poder falar um pouquinho. Para quem não conhecia a minha história, tá vendo um pouquinho, né? É correria, demais. Cabelo afro com desenho. Esse aí é um irmãozão nosso, que tá naquela foto anterior, Moisés, o Bill, entendeu? Tava, na época, muito na moda isso aí, né? O labirinto. E todo mundo falava como deixar o labirinto certinho, no mesmo tamanho. A gente pegou, fez um vídeo. Também foi no TikTok, a gente bombou com esse tipo de cabelo. Até mesmo com desenho. E tá aí, ó. Neguinho bonitinho. Tá lá, ó. Esse aí foi no jantar, no primeiro jantar VIP da Barbe Week que eu fui, tá? Tive ó, essa oportunidade. Esse, esse do meio é o Júnior Barbosa, embaixador da Fox. Teve comigo no reality show. Esse cara fez na minha vida, né? Fala aí, Júnior, muito obrigado. Você fez a minha vida mudar, porque esse cara passou praticamente 2 anos, meu irmão, me enchendo o saco todo período antes Barbe Week. E aí, cara? Quando você vai na Barbe Week? Quando você vai na Barbe Week?
Um profissional igual você não pode estar fora de uma feira dessa. E hoje eu agradeço muito ele, é um irmãozão. Lá de Uberlândia, esse cara aí, meu irmão, é realmente um irmãozão. Ele virou a chave e falou assim, meu irmão, o dia que você for, você vai ver que muitas portas vão se abrir. E aí, obrigado por ter falado e ter enchido o meu saco. E realmente, da primeira Barba Week aí para a segunda que eu fui, minha vida mudou. E esse cara que tá com ele é um dono de uma empresa, tá? Que também é lá de Uberlândia, os produtos dele é top, muita gente conhece, entendeu? Não vou falar errado porque é um nome meio complicado, mas é um produto muito bom. E tive o prazer de conhecer até quando tive lá em Uberlândia, né? Pra quem não pensa que a gente não viaja, minha mulher, coitada, sofre. Isso aí foi um curso que a gente deu de reflexo lá em Minas. A gente saiu daqui, ó, de Cabo Frio. A gente foi lá dar aula de. Na época tava muito na moda, né? O platinado. A gente foi lá fazer um platinado sem ardência. Isso aí, a metade de trabalho ainda com o Júnior Barbosa, foi na unidade dele. Você vê até o folder dele lá na parte de trás. O Rafael, que tá ali do lado, foi falar sobre gestão. Hoje o Rafael tem uma barbearia em Portugal. Então você vê, né? Qual a importância de você falar sobre gestão? Vou mostrar para vocês lá. O Rafa lá no finalzinho. Esse cara aí foi o cara que literalmente, meu irmão, mudou o jogo. Esse ano fiquei muito feliz que ele conseguiu levar a família dele toda para Portugal. Outra história também de superação, ex-jogador de futebol e hoje tá aí. E essa rapaziada a gente foi lá levar um conhecimento, né? Da região dos Lagos de Cabo Frio para o mundo aí, ó. Muita correria. A gente foi republicado nas páginas lá da região, todo mundo falando, né? Hoje Júnior lá é referência no platinado lá, sem ardência. E a gente fica feliz em fazer parte disso, ó. Mais ação social, ó, como a gente fala, né? Como a gente tem várias barbeiras hoje formadas, aí, ó. Você vai ver algum um pouquinho, né? Camila, a Camila, eu até brinco que ela era a mãe que mais reclamava do barbeiro. Quando ela virou barbeira, isso é de óculos. Isso, ela era a que mais reclamava do barbeiro. Quando ela virou barbeiro, ela falou assim: perdão, todos os barbeiros, porque meus filhos não são fáceis, não. Entendeu? A Flor também, que é cabeleireira, ela trabalha na área, manicure, foi fazer o curso com a gente até para aprender um pouco da área da barbearia. Elisângela, né, tá sempre comigo quando fala em serviço social, ela tá sempre, ela tem a barbearia dela, Barbearia Andrade, se eu não me engano. Aí a gente tem também os outros dois meninos que fez curso com a gente, o Aleph e o Fernando, Luiz Fernando. Então aí, ó, Luiz Fernando sempre bagunceiro, não tem jeito, esse aí é meu pimentinha, mas você vê, né? E a gente, feio, né? Feio não tem jeito, não adianta nem falar que tá sempre feio, né? É nós aí, feio pra caramba. Então, assim, muito bom. São algumas coisas e a gente começou a estudar. Quando a gente começou a pensar forinha da caixinha foi quando a gente começou a ver, né? As cores fantasia, né? E aí parece que quando você começa a estudar, Deus envia aquele cliente que quer fazer uma maluquice. Aí, olha o que apareceu pra gente fazer, ó. O cliente queria um lado que misturasse o azul por roxo e o outro do roxo por mais claro e a mistura das duas cores na parte de baixo. Esse rapaz é um diretor de teatro, coreógrafo. Esse ano teve em 3 ou 4 escolas de samba lá no Rio. Ele vem do Rio, na verdade, ele vem de Niterói pra cá pra cortar com a gente lá na nossa unidade e fazer essas bagunças aí, ó. Entendeu? Quando você vê que o poder da internet e o poder do nosso trabalho chegar mais longe. Isso aí é o Igor. Gente boa demais, um irmãozão que a gente tem. Hoje, da família dele, a gente atende umas 7 pessoas. E olha aí, ó. De novo, em ação social, nosso motorista da rodada. Sempre tá junto, ó. É o barbeiro mais louco dos loucos. Isso aí foi uma ação social na minha casa, minha vida, em Cabo Frio, Monte Carlos, na Igreja Assembleia, tá? Esse aqui a gente diz, né? O Alex, ele só chega na hora de comer. Ele falou, e a hora do lanche? Gente boa também, é barbeiro, ainda trabalha. Felipe ainda é barbeiro, trabalha no Peró. A Elisângela é de novo. O Aleph hoje
é engenheiro. Esse homem aí tá projetando uma máquina que vai revolucionar o mercado hoje. Tá trabalhando no protótipo de uma máquina para ele. Eu feio, como sempre, nunca fica bonito, não tem jeito. Eu falo, a foto não tá bonita não, eu tô na foto, tá feio. Aí a gente tem o Arthur, que trabalha com De La Torres, né? Com o nosso amigo Isaac. E temos também o Arthur, que hoje não tá trabalhando, mas esse homem aí ralava bem, entendeu? Mas é normal, isso aí para todo mundo. Você vai ver, de 10 pessoas, sempre tem 2 ou 3 aí que desistem da profissão. Igual o motorista da rodada, corta o cabelo, mas fugiu da barbearia. Viu o primeiro quebra-mola, ele falou, sai, 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 saiu fugido, entendeu? E para muita gente que fala, né, ah, você é só barbeiro, você é só isso, só aquilo, não, né? A gente, muito tempo, muita gente me pergunta, isso aqui foi uma mãe de noiva que a gente fez o penteado, né? Então, a gente faz muita coisa ainda na área do feminino, a gente sempre está fazendo um arranjo, fazendo um penteado, né? Então, assim, a gente está sempre se atualizando, não pode parar, né? O que você aprendeu não pode esquecer e sempre tá adquirindo coisa a mais, porque a cacholinha, se parar, irmão, já era, dá ruim. Então, para vocês verem aí que barbeiro não pode ficar engessado pensando, ah, não, só corto de homem, não, irmão, cabelo é cabelo e sai dessa caixinha e vamos para frente. Acredito que deve estar já acabando as fotos, porque são muita coisa. Para quem ficava me perguntando, aí, ó, acabou. Então, você vê. Isso foi um pouquinho da nossa história. Isso aí, vamos botar aí, se passaram praticamente 10 anos nessa correria aí. Tá? Agradeço muito a muitos colaboradores que hoje não estão mais na barbearia, mas passou pela gente e ajudou na barbearia de alguma forma. Agradeço também a todos os meus parceiros, o Joel da Hawk, o Matheus da Fênix, o Robson da Costume, até mesmo o pessoal, o André, todo mundo aqui do podcast, todo mundo que tá por trás, né? O Lucão que fica aqui me aturando, passa a foto. E essa aí, puxa essa, dá zoom, tá aí, né? Muitos patrocinadores, a Clarim também, que muita gente não conhece. Vocês conhecerem um pouquinho, ó. Isso aqui, ó, para você que tem barbearia, cara, muito melhor do que bebedouro, muito melhor do que você tá ali, ó, pegando aquela garrafinha da sua geladeira. Cara, o valor que é cada copinho desse aqui, seu cliente vale muito mais do que o valor desse copinho. E pro seu cliente receber uma água assim, embalada, pô, nesse nível, esquece, irmão. Esse cara nunca vai esquecer de você. Então, essa aqui eu posso falar, essa eu recomendo e eu falo, é boa pro seu bolso, para você que é dono, e é boa para você que é cliente, porque, meu irmão, uma água pensada para você não vai encontrar não, tá? Com pH 9, só quem, como diz outros, especialistas vão saber. Então, tiver dúvida, pergunta que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Então, assim, vale muito a pena. Passamos para vocês um pouquinho como que algumas empresas me conheceram e como eu me permiti ser conhecido por algumas empresas, porque eu falo, irmão, tá sempre ali. Você tem a pessoa precisando de você e você precisando da pessoa, as oportunidades. Como dizia meu tio, como dizia os mais antigos, né? Todo dia sai um bobo e todo dia sai um esperto. Quando os dois se encontram, tá negócio. Então, meu irmão, se você tem conhecimento, a empresa que é esse cara, no dia que vocês se encontrarem, dá negócio. E às vezes o negócio não aconteceu para você ainda, porque você não se permitiu. Você não tá aonde você consegue encontrar. Então, sai da onde você tá, começa a fazer curso, workshop, começa a buscar pessoas que estão na próxima prateleira para que você se conecte com essas pessoas para que ela possa te levar no próximo nível. E foi o que a gente fez, isso aí é um pouquinho da minha trajetória. Esse é Peterson Melo, né? O nosso amigo do podcast Coisas de Barbeiro. Então, para vocês que tinham dúvida, queria saber um pouco da minha história, saber como a gente chegou aqui, foi assim. Não só o corte, mas conexão, network, barbearia muda a vida, como vocês viram. Acho que todos os temas que a gente passou no podcast até aqui, hoje a gente falou só em um, tá? Então, muito obrigado para quem ficou com a gente, já sabe, né? Espalha para geral, faz de conta que é fofoca, curte, compartilha e esquece, tamo junto para sempre. Coisas de barbeiro. E para quem tá na live, igualmente, tamo junto.